Tá todo mundo acompanhando o fuzuê causado por Elon Musk com a intervenção na USAID, departamento do governo americano que deveria cuidar da ajuda humanitária. Na prática, como diria Platão, tem boi na linha. Parece que a agência não era assim tão humanitária e agia mais como um braço do Deep State americano comandado pelos progressistas. Musk colocou a mão na cartola e os coelhos começaram a aparecer. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Para falar sobre isso, temos aqui 5 coelhos. Não, 3 coelhos. Eu e ele, a gente ainda não é coelho. Nós não procriamos. Nós somos lebres. Ah, tá bom, lebrinha. Arthur Remoto Machado, Luigi Diversão Marnoto. Diversão. Felipe Emoção Trielli. Lucas Tendências Honorato. Tendências é muito bom. Tendências é muito bom. Porra, tu parece o Carlos Alegria de Freitas. Nossa. Ah, legal Que demais. horror. Carlos Alegria. Meio gay, literalmente. Porque Depois alegria, da né? lebre, né? É uma coisa, tá legal. É, uma lebre alegre, olha só que coisa linda. Antes de continuar, eu quero dizer que a gente está no Twitter, tá no X, no Telegram e sem censura. Aqui a gente tem censura ainda, mas no X e no Telegram não tem. Então se você quiser ouvir sem essa coisa irritante, pode ir lá. Vamos falar Eu tô tendo um déjà vu aqui. Parece que a gente já teve aqui hoje, será não? Talvez. A gente sim, tem alguém que não esteve. Tá. Então não é déjà vu. O programa era para ter acontecido há 3 meses. Não, mas eu queria dizer, inclusive, que eu ouvi o último programa, foi muito bom. Apesar de eu não estar aqui, que deu uma caída por isso que foi muito forte. Mas foi legal, foi legal. Assim, por que foi muito bom? Vocês conseguiram segurar até que... Mas vamos lá, vamos falar de Vamos falar. Qual é o assunto mesmo? USAID. USA Today. Será que eu ia aceitar por trás daquele disquinho tão legal que os caras gravaram ou não, né? Da Xuxa ao contrário? Não. Você sabe que USA for Africa, mas provavelmente deve ter alguma ajuda dessas. Não sei se é exatamente USAID. Eu até pensei em procurar. Em fazer uma paródia. E fazer uma paródia, é verdade. Mas não, porque eu abandonei. Aí se tudo que tiver AIDS, os caras estão envolvidos, será? Não, mas AIDS não. Como? Os kits de primeiros socorros, por exemplo, são todos deles. Todos deles. Não, mas é porque é exatamente uma ajuda humanitária para um país da África. Países que tem ligado a artistas, tem cara. não sei o quê. Tem cara. Ó, eu vou perguntar aqui pro ChatGPT o que é a USAID, porque aqui tá muito difícil. Como aqui, assim? Ele perguntou aqui, ó. A United States Agency for International Development é a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional. É bom que a gente tenha a definição institucional, que é bonitinha. Trata-se de uma agência governamental do ZEUA responsável por fornecer assistência humanitária e apoio ao desenvolvimento em diversos países ao redor do mundo. Dentre seus objetivos estão ajuda humanitária, combate à pobreza, promoção da democracia e direitos humanos, saúde global, educação e empoderamento econômico, segurança alimentar e agricultura, meio ambiente e mudanças climáticas. Escreveu um textão aqui que ninguém não entende. Mas deu pra entender. Você vê, a gente já até vê onde estão as brechas, né? Para os caras fazerem o que eles fazem. Porque assim, olha, cuidar, por exemplo, você promover a esterilização de mulheres africanas para diminuir a população da África, porque você está com medo da população da África crescer e se tornar uma ameaça econômica aos Estados Unidos, é uma política de saúde pública, já que... Favorável. Exatamente. Né? Eu escuto falar sobre USAID desde os anos 60. Né? Sim. Porque esses caras criação do entraram... Kennedy, né? Hein? É a criação do Kennedy. Que tinha, como sempre, tinha uma boa intenção boa intenção, mas com digamos... umas alianças escusas cultural ali mesmo, né? Mas tem mais um bom discurso do que uma boa intenção. E funcionava... Você sabe que tem uma foto, eu precisava ter visto hoje. Tem uma foto, vocês já ouviram falar no Francisco Julião? Francisco Julião era um líder camponês
na década de 60, que depois se envolveu com a guerrilha, não sei o que lá. Era um cara de esquerda mesmo, era comunista. E tem umas imagens dele recebendo manteiga, porque tinha um problema de fome no Brasil. Que coisa, né? Eu fiquei preocupado com a história. Quando você falou recebendo manteiga, eu falei, pra onde vai essa conversa, né? Anos 70. Foi bem na época do último tango em Paris, anos 70. Eles é que deram ideia. E aí eram latas de manteiga que era da USAID. Eles é que enviavam, quer dizer, os caras bancavam, inclusive a esquerda, né, nos seus movimentos rurais lá e tal. Mas que tinha no começo essa promoção cultural, mas a cultural de você passar a cultura americana, né, essa ideia do American Way of Life, de democracia, que tudo sempre tem um certo problema, mas eu acho que eles tinham começou com isso, né, mas aí eles perceberam que, aquilo era um baita de um corredor para enfiar um caminhão, coisa, né? Caminhão de coisa, e aí ainda voltando para os anos 60, esses caras influenciaram na educação brasileira, meados dos 60, sei lá, no começo depois de 64, depois dos Milico. 68, talvez, tinha um acordo MEC-USAID. MEC-USAID. Que esse acordo, aí teve uma gritaria, sobretudo na área de educação, os estudantes e tal. Aliás, foi aí que começaram as passeatas e a gritaria na rua, que acabou gerando o AI-5, né, lá na frente. Mas foi isso que impulsionou a galera, assim, de esquerda, os... como é que chama isso? Estudantes. AVC. Não, as lideranças estudantis. E era esse acordo. E esse acordo, entre outras coisas, tirou do currículo brasileiro o latim, que era obrigatório, estava dentro do currículo, o francês para substituir pelo inglês. Né? Para substituir pelo inglês, exatamente. E sobretudo o latim, né, cara? O latim era importantíssimo no estudo da língua. Não, eu digo assim, formou muita gente falando direito, né? Enfim, e esses muito caras direito falando gente. E muito direito falando gente. No direito se usa muita gente. A gente usa direito latim. Mas enfim, esses caras estão aí há muito tempo e eu acho que eles correm conforme quem está lá no poder, né? Sim. Quer dizer, se for democrata, a agenda democrata vai ser imposta por eles. Tem uma... Eles não sei se pode ser que na verdade tenha uma questão, e o Arthur saberia dizer melhor, mas quando você olha para esses órgãos, eles não estão todos sob o controle necessariamente de quem está na presidência. Tem uma tensão de poderes ali. Né? Exato. Quer dizer, eles pegam uma tendência lá que está rolando, que era o wokeismo até o Trump. Mais ou menos. Mas eu acho que vem de antes. É mais ou menos o que o Deep State americano não tem a ver com alternância de poder. Quem monta o Deep State foram os democratas que vão colocando as peças-chave lá, e os republicanos, enfim, né, aquela coisa meio da Torre de Marfim. E o cara fica ali e não quer se envolver. Não quer meter a mão. Aquela fundação sindical, internacional sindical, que é diretamente financiada pela USAID, e tem anos, assim, a América anticomunista, não sei o quê, e você vê os caras enfiando dinheiro nisso aí. Em sindicato. Exato, em sindicato. Inclusive aquele que fez a greve recente na PepsiCo, em apoio à questão da Erika Hilton com o fim da jornada 6x1, é um sindicato ligado a essas fundações sindicais internacionais financiadas pelos caras. E só uma coisa sobre essa coisa, porque os republicanos ficaram meio de fora. Mais ou menos, porque os republicanos também faziam parte do Deep State tem um Deep State republicano que é aquela turma dos neocon, né? Tanto é que o Trump, quando vem no primeiro mandato, ele vem meio que, legal, vou chegar aqui, vai ser bacana, e os republicanos do Deep State falam, não, isso aí não é. Agora, o segundo mandato é que ele falou, não, eu vou tirar essa drain the swamp. Eu vou chamar os caras que não estão nesse... Então, ele é uma espécie de revolução interna dentro do Partido Republicano. Então, a gente também precisa falar, para quem não acompanha, né? Quem acompanha sabe, mas quem não acompanha de perto a política americana, que os republicanos também estão brigando entre si. Parece muito um país aqui da América. Mas enfim, esse é outro assunto. Diga lá, Arthur.
Então, o que me chamou a atenção que você falou aí, Trelli, né, que acho que é legal falar exatamente dessa briga interna dos republicanos, que na verdade o que o Trump está fazendo é acabando com o Deep State, que, como você falou, foi consolidado pelos dois, né? Porque, por exemplo, quando eu estava vendo, até virou assunto piada interna nossa no grupo, mas quando ele estavam falando da USAID, falaram o seguinte, não, isso aqui foi um órgão que foi realmente foi capturado pela CIA, né? Via Departamento de Estado americano. E aí tem muito a se falar disso, porque tem 4 ou 5 órgãos ali dentro, não é só um, né? Essas ONGs são todas cruzadas, então a USAID, ela recebe dinheiro do Departamento de Estado, mas ela também manda dinheiro para ONGs, recebe dinheiro do FMI, do Soros, BID, da Banco Open Mundial, tem parceria com o Open Society, tem um monte. Aí faz acordos, legislações específicas via OCDE. Então, aí a OCDE começa a implantar as políticas deles. É tudo uma lavagem de dinheiro mesmo. Uma rede. É uma rede cruzada que é para você não identificar. Só que a gente estava falando sobre isso, aí teve uma live que entrou quase com um vereador, né, que é um City Hall, é um vereador, né, brasileiro que foi eleito nos Estados Unidos, ele conta que até, na verdade, o Carter percebeu, em determinado momento, que a CIA estava fazendo uma barbaridade nos Estados Unidos e esvaziou a agência, perseguiu gente, não sei o quê. Tudo que os caras fizeram também nos anos 50, mais ou menos até 60 e poucos, né? Ali em Jacarta, quer dizer, perseguiram gente, fizeram regimes, operações que eram de subversão e enfim, várias atrocidades. E aí ele esvazia a agenda da CIA, esvazia a agência, da CIA. Aí ele mesmo fala que aí vem o Reagan, né? Quando chega o Reagan, ele que cria esse negócio de novo, ele reforça a CIA. E aí é um nó para muita gente que pensa que o problema são só os democratas, né? São os democratas, mas os neocons, porque o Reagan é um neocon, né? Deu até as medalhas pro James Byrne e para outros caras. Então você vê que, na verdade, ele faz esse negócio. Hoje eu estava mandando um negócio conversando com o Kim, que eu ia até mandar pro Lucas, mas aí depois eu mando para ele aí também, que é a pedido do nosso mestre dos magos, né, o editor-chefe. Mas aí a gente tava falando que eu descobri, por exemplo, que estava pesquisando que existe uma ONG que foi fundada por um juiz que foi nomeado pelo Reagan, chamado Integrity alguma coisa, III, são 3 I's, esqueci o nome da ONG, mas Integrity alguma coisa, que são os caras que trazem de volta a ideia do Tribunal Penal Internacional Anticorrupção, né? E esse cara é um juiz e ele recebe dinheiro da fundação do Rockefeller Brothers, que era direto o David Rockefeller, né, dos irmãos Rockefeller lá, recebe dinheiro da Climate Change, enfim, mudanças climáticas, uma ONG de mudanças climáticas, e recebe dinheiro da NED, que também manda dinheiro para o USAID e manda dinheiro para o Soros, quer dizer, aquele nó. E esses caras, basicamente, tinham como apoiadores, né, o John Kerry, que foi o mesmo cara que estava no Biden, né, fazendo a questão ambiental, do David Cameron, que foi um progressista, né, mais ou menos assim, aqui na Inglaterra, né? E tem a ilustre presença de Sérgio Moro. Então, a gente vai vendo que essas coisas vão se cruzando e é um cabedal de relações que é muito estranho. Porém, o meu ponto de vista com o Trelli é esse, é que também tem muitos dedos dos neocons, né, republicanos, e que o Trump afastou no seu segundo mandato agora, que boicotaram o primeiro mandato do Trump, afastou esses caras e está desarmando isso mesmo. Ele está arrumando uma pancadaria com os neocons e com os democratas progressistas, o Wokes. Ele tá o famoso porradeiro de rua, né? Chegou perto e dá 2 tapas. Tijucano, né? Tijucano, Tijuca. Já xinga logo a mãe e vambora. Acabou? Acabou, né? Acabou. Não, e é curioso que com essa situação aí, você tem uma reação assim, uma reação que aconteceu ao redor do globo, mas que no Brasil foi muito engraçado. Porque você tem pessoas que atualmente estão se posicionando como se elas estivessem lados opostos dentro do espectro progressista, né? Então, por exemplo, o ICL é a mídia alternativa
que tá contra a Globo, que a Globo é golpista agora, né? Porque eles estão abandonando o Lula, agora é golpista. Abandonaram. Aí, mas na opinião do petista, sim. Enfim. Aí eles... E dos dois lados, o pessoal tá gritando. No ICL falou que é absurdo, eles estão desintegrando a ajuda humanitária que dada pelos Estados Unidos. Até ontem os caras era imperialista, era problema. Agora é ajuda humanitária. Aí vem lá a matéria da Folha... o fim da mídia independente, financiada pelo governo americano. Independente pra cá. Se é independente, então não vai fazer falta, não precisa, né? Aí vem o outro lá, acho que foi o Estadão também, a CNN, todo mundo gritando. Então, assim, todo o pessoal que é assumidamente progressista gritando, o pessoal da mídia mainstream gritando, e só tem olhando para aquilo e ficando contente a galera que tá fora do circuito. E aí, desculpa, só finalizando, e o mais engraçado é que tem muita gente aí na direita, liberal, safado, sem vergonha, que até ontem defendia as últimas consequências da intervenção americana em tudo que é lugar, quase que dogmaticamente, falando que bom que a USA vai acabar, parabéns, Trump. Então, assim, são pessoas que negavam os malefícios da influência americana muitas vezes e que agora estão batendo papo. Então, Estados Unidos era ótimo. Exato. Era sempre muito bom. Não, aí que eu ia chegar... Mundo livre. Nesse ponto que eu ia chegar, porque é engraçado que o nó que o Trump dá na cabeça desses caras, e aí a gente aqui defende o Trump com ressalvas, e aí os caras defendem também, nem sei se com ressalvas, mas eles defendem a mesma coisa praticamente que a gente. Só que o que a gente defende aqui, quando a gente não está falando do Trump, por exemplo, uma certa soberania, né? A gente quer soberania. Não quer dizer que a gente não vai aceitar uma ajuda se a gente precisar, mas aí é uma ajuda que a gente vai falar assim, você não pode vir aqui me ajudar numa tal coisa, que é diferente dessa interferência mesmo em off ali. Mesmo que seja em off, mas que seja um acordo realmente... Sim, né? Porque o negócio... Seja bom pra gente também, não só, vou fazer o que eu quero. Mas só pra finalizar esse raciocínio. Então, o Trump faz exatamente o que a gente fala que seria legal fazer. E a gente tá sempre falando que o Trump é melhor do que o Biden, por exemplo. Né? Sim, que a Kamala. Mesmo com ressalvas. Que a Kamala. Exato. E aí, os caras que defendiam o Trump... desce o pau na gente quando o Trump faz exatamente o que a gente acha legal. E fala, cara, que é essa, velho? O que tá acontecendo? Então o cara dá um... Imagina... O Trump, ele não é essa coisa... Os caras não entenderam que as coisas mudaram nesse nível. Por isso que eu falo, essa briga dos republicanos é importante deixar bem claro, porque o Trump não é o Reagan. Quando você fala, Trump e Reagan, eles são abraçadinhos, tudo bem, tem coisas em comum, óbvio. Sim. Mas não são, o mundo realmente mudou. Essa coisa, os estados nacionais querem ficar mais na sua, o globalismo, a gente não brigava com o globalismo, Olavo não brigava com o globalismo. Então, cara, é isso que eu falo, e agora vocês estão aí com nacionalismo. Não, a própria América está mais nacionalista. Sim, o mundo inteiro. O mundo inteiro que é contra a esquerda, que é contra o globalismo. Que a América profunda, né? A América. Você vê o Super Bowl. O Super Bowl é um não, é a guinada símbolo. Do Super Bowl. Não, geral, mas sempre foi um símbolo do que representa essa ideia do povo americano. Então tem lá desfile dos soldados veteranos, sempre teve essas coisas. Churrasco no quintal. Passa a águia no meio do campo, a águia que representa o símbolo da liberdade americana. E agora... Né? E aí os caras foram tentando modificar essa coisa, agora que limpou um pouco a barra, aí volta-se a mesma coisa. Voltando ao normal. Que é normal, é uma vida, e eu vou falar. Uma vida pacata, né? Uma vida que você consegue construir as suas coisas sem a intervenção estatal, a intervenção de uma cultura, de uma subcultura panfletária e identitária, que, cara, você fala que isso não é minha vida. Sim. E isso afeta a vida diária das pessoas. É um pensamento binário. Né? Vocês são a favor do Estado? Bom, em alguns momentos, em alguns casos sim, em outros não. Exato. E o Estado vai cagar nesses casos. Tudo bem, mas às vezes a cagada do Estado é melhor... O privado também caga. Né? Exatamente. É melhor, por exemplo, em coisas Enel. Basta ver Enel. A coisa de água. Né? Mas eu queria trazer um pouco para o nosso nacionalismo, porque eu, nas minhas férias, eu passei em Paraty e Petrópolis. E foi uma viagem para o Brasil, para a história do Brasil, que infelizmente está mal cuidada. Assim, Petrópolis, se eu não soubesse, se eu não tivesse lá a fim de conhecer a história, eu podia passar por lá e nem saber que Dom Pedro
teve lá um dia. Só que tem uns prédios diferentes lá, bonito, que tem aqui também no centro de São Paulo. No centro de São Paulo. E poderia passar tranquilamente. Uma pena. Aliás, conheci gente lá de... Eu gosto muito, quando eu viajo, de conversar com os pessoal, os né? locais. Os locais. Os aborígenes. As pessoas tristes também, que falam, pô, a gente adora a história. E às vezes Turismo de diálogo. O governo, tanto federal quanto local, às vezes estadual ou local ali, não dá essa importância pro turismo, que não é um turismo só, vamos passear na praia, tomar coco. Cara, é tua história, bicho. Ali tinha que ser, o centro do turismo brasileiro tinha que passar pelas cidades de Minas, por ali, até Brasília, Rio de Janeiro, ali tinha que ser, quem gosta de história tinha que passar por lá e você Paraty, não né? consegue... Você falou de Paraty? Falou Paraty tá bem mais bem cuidado, bem mais legal. Mas, cara, são cidades impressionantes, os museus são muito bons, só que tá tudo meio assim, se você não tiver interesse, ferrou. Tem os marcos históricos aqui em São Paulo que todo mundo ignora também, que tem bastante coisa, né? Sim. Então, assim, especialmente da história cristã. Love Story. Porque o cristianismo fundou São Paulo. Né, por assim dizer, pega as cartas de São José São de Paulo, Anchieta, né? Nome da cidade. Eles chegam aqui e a cidade é batizada de São Paulo porque eles chegam no dia do batismo de São Paulo, que era a data. E aí eles colocam o nome e fundam lá as escolas, etc. Então, assim, e aí beleza, nego ignora lá essas igrejas históricas, ignora todos os marcos. Aliás, um abraço pro Caio. O Caio, que é um cara que eu encontrei na catedral lá de Petrópolis. Eu nunca imaginei que ia encontrar alguém que assiste a gente lá em Petrópolis. O cara na saída, eu assisto vocês, que evento. Um abraço pro Caio. Eu fiquei de mandar um abraço pra ele. Um abraço. Tem coisa melhor pra fazer, Caio. É verdade. Mas tudo bem, continua aí. Mas isso aqui... ele tava na missa, então pelo menos... Mas isso o nacionalismo não é só assim, porque aí os caras fazem ligação com o bigodinho, aquela merda toda. Mas, cara, o Brasil, a gente tem uma história sensacional. E mesmo pós-república, a gente tem um monte de coisa pra ver. Sim. Porque Getúlio era Eu não gosto de Getúlio, não sou fã de Getúlio. Mas, cara, não dá pra olhar a história e ver o cara ignorar. Ele não é um papel liso, ele tem profundidade, ainda mais uma personalidade como a dele. Então, os tempos pioraram muito, né? Os tempos pioraram. Então você não pode falar certas coisas porque você é acusado. Mas, por exemplo, a Folha de São Paulo, todo personagem muito grande, ele não é um personagem binário, ele é um personagem cheio de complexidades. Claro. Em coisas boas e em coisas ruins. A própria Folha de São Paulo, em 88, fez uma propaganda enumerando um monte de coisa boa de um sujeito que é uma das pessoas mais podres da história, entendeu? Ou seja, são personagens que têm muita complexidade. Você não analisa, esse não presta, esse presta, esse não presta, esse presta. E aí fica esse jogo Fla-Flu, Corinthians, né? Fica um joguinho infantil de gente defendendo e gente atacando. Agora, fala. Não? Eu só queria sempre que você falou isso uma vez, há muito tempo, Arthur, e eu pedi para você falar mais sobre isso, porque muitas vezes a gente é acusado, assim, quando a gente fala assim, essa galera aí que fica falando mal dos caras que querem lutar contra a corrupção, o compliance, como vocês estão atacando isso? Vocês são a favor da corrupção? Explica melhor o porquê que esse negócio, e inclusive hoje está mais óbvio, porque vem da USAID, mas explica melhor isso só para... Eu vou até além, eu fico imaginando, eu vi um filme há um tempão, cara, eu me lembro do filme que era até engraçado, que era uma mulher que tinha toque, e aí ela tinha a casa transformada, e aí quando o cara chegava um cara, começava a mexer nas coisas dela, ela começava quase como um AVC, e aí o olho dela ia né, piscando, a mulher ficando torta, tremendo e tal. Eu imagino que tem uma galera hoje na nossa direita que deve estar com esse AVC, começa a piscar quando o Trump começa a falar. Porque o Trump deu 3 cacetadas nos caras uma vez só. Primeiro, ele chegou e falou assim, a USAID interfere nos países mesmo, é uma organização criminosa, os caras influenciam pro mal. Quer dizer, para aquele pessoal que tem aquela vidinha rasa, de aquele mundo que é bem assim, bonzinho contra malzinho, quase que brincando à tarde. Mocinho e bandido. Com boneco, aqueles bonequinhos. Esse aqui é o bonzinho, esse é o malzinho, né? Forte Apache. E quem fala mal do bonzinho é do guinista. Então é pró-China. Aí tem uns babaca que falam que é na chinalista. O nome é bom, pelo menos. Hoje, mas ele ganhou, chegou em casa o certificado, pelo
menos um certificado americano, de babaca. Ó, agora você tem um certificado, você vai botar na sua parede, sou babaca. Porque agora o Trump fez isso. Aí, pô, o cara já tava com o início de AVC. Aí vem o Trump e faz o segundo AVC do cara, que agora tá lá conversando com o Putin, trocando uma ideia pra acabar a guerra da Ucrânia. Quer dizer, o cara já tá nervoso. E vem o terceiro, que é o ponto que você me pediu pra falar, que é a questão que ele mesmo, o Trump, falou, olha, eu vou flexibilizar a FCPA, que é a lei anticorrupção, que é baseada, toda essa história da luta contra a corrupção é baseada nessa legislação que é o FCPA, que é o Foreign Corruption, agora me lembro o P, Act. Né? Então, assim, e aí o cara tá tendo um infarto. O Globo, por exemplo, escreveu, né? O Trump vai flexibilizar a propina. Não é isso, né, cara? Óbvio que ele não vai. É isso que é canalice dos caras, não é isso. Demais. Mas o fato. Vou falar é que ninguém... Foreign Corrupt Practices Act. Isso. Práticas. Então, então qual é a ideia? É muito legal estudar essa história, porque na verdade tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, a Alemanha e a França, durante muitos anos, estão falando da década de 90, agora, não estão falando de 1400, na década de 90, eles permitiam que as propinas pagas no exterior fossem deduzidas do imposto de renda pago ao governo. Então, chegava, a França pagava a propina aqui no Brasil, falava, eu paguei lá, cara, para fazer o projeto, eu quero deduzir o imposto de renda, porque caixa 2, tá bom, ok, tá autorizado, não tem problema. Então, esse debate existia. Os Estados Unidos tiveram esse debate no Congresso, e em um determinado momento o cara falou assim, porra, mas olha só, ao invés de a gente deduzir imposto de renda, é melhor a gente oficializar o lobby. Então é uma forma de a gente ficar mais competitivo, é proibir a corrupção, mas oficializar o lobby. Aqui. Então eles fizeram esse debate abertamente no Congresso quando eles oficializaram o lobby nos Estados Unidos. Mas o que esses caras fizeram? Eles criaram a legislação, na verdade começou com a ideia inicial dela, era até legal. Ela dizia o seguinte, pô cara, empresa americana não pode corromper o amiguinho no exterior. Se fizer isso, está ferrado aqui dentro. Corromper o amiguinho é feio. Só que aí depois veio o Obama e falou o seguinte, peraí, não, vamos usar isso aqui, vamos ampliar essa legislação. Então o Obama foi um dos caras que ampliou a legislação, o Bush, também o Nelcon, ampliou a legislação, principalmente depois do 11 de setembro, né? Ele ampliou essa legislação e basicamente ele foi dando poderes de polícia aos procuradores americanos para basicamente investigar qualquer empresa que tivesse, entre aspas, envolvida em denúncias. Veja bem, não é que o cara chegou e foi comprovado que ele corrompeu, em denúncias de corrupção. E a partir daí começou a se utilizar a lei através dessas ONGs, uma série de práticas, para uma série de coisas. Exemplo, começou a usar como protecionismo americano, mas não para os Estados Unidos, para os oligopólios. Então esse grupo BlackRock, esses caras começaram a falar o seguinte, não, vamos começar a criar legislações que basicamente protejam a gente. Sim. E começa a inviabilizar que outros países, outras empresas comecem a crescer. Então eles criaram uma série de controles, tipo um ESG, virou um grande ESG, aí você basicamente é tanto controle que você tem que justificar que você não consegue acessar os mercados internacionais, que é a grande reclamação das médias empresas americanas. Elas falam, cara, tem tanta legislação, tem tanto controle, que eu não consigo, eu vou quebrar. Então, eles usaram a corrupção, a prática, né, para criar controle e quebrar as pequenas e médias empresas, como estão fazendo com a ESG. Né? E liberal tá defendendo isso aí, né? Que loucura. Óbvio. Então, esses foram os fatores. Aí depois os caras começaram a dizer o seguinte, tem um procurador nos Estados Unidos, por exemplo, se você, não é mais que você transacionar em dólar sem dúvida, mas se você de repente fizer uma prática, né, o Luigi chega e corrompe um cara no Brasil para montar a empresa dele, isso de alguma maneira atrapalha os interesses da segurança nacional americana, que é um termo muito amplo, que vai desde o ambiental até realmente ao terrorismo, o procurador nos Estados Unidos tem legitimidade para processar o Luigi no Brasil. É uma loucura, cara. Então, assim, é um controle extraterritorial, jurídico e econômico. Inclusive, se você tem um WhatsApp, você pode ser gravado. Ele pode pedir pro Zuck,
olha só, tem um cara que usa o WhatsApp no Brasil e esse cara, apesar dele não ser americano, tá no Brasil, ele tá atentando contra os interesses dos Estados Unidos. Me dá aí a gravação das conversas com o Luigi. Mas, assim, isso eles Vai podem. ouvir cada coisa, cara. Eles foram, os caras foram ampliando. Para de ouvir, não quero mais. Cancela. Eles foram ampliando essa conversa ao ponto de hoje no Brasil, por exemplo, eles terem também, o Ministério Público americano começou a treinar, veja você, juízes e promotores dentro das embaixadas americanas, mas juízes brasileiros, promotores brasileiros, entendeu? Então os caras foram virando uma grande arma, assim, de controle, mas para os oligopólios, que é o ponto do Trump. Não é para os Estados Unidos, nem para as pequenas e médias empresas americanas. Essa é a ideia, mas isso já deixou de ser. E aí tem vários casos, né? Por exemplo, tem um livro que é muito legal de ler, que se chama Armadilha Americana, que é do presidente da Alstom, que era um francês, Frederic alguma coisa. Esse cara, ele foi preso nos Estados Unidos, acusado de pagar propina no exterior. Então ele foi obrigado, ele negou as acusações, óbvio, mas ele foi obrigado a fazer um acordo com o DOJ, que é o Departamento de Justiça, e por conseguinte a Alstom foi obrigada a ser vendida para a GE. Por um preço muito mais barato do que a proposta inicial e mais barato do que, por exemplo, outras empresas como a Mitsubishi e acho que a Samsung estavam oferecendo para a Alstom. Então ela foi obrigada a vender para a General Electric, que era uma empresa americana. E pior, ela teve que vender o seu departamento, a sua área de energia atômica, energia nuclear. Então, assim, você vai vendo o que os caras foram fazendo, e tem vários casos, tem 3, 4 casos desses famosos, né, grandes e pequenos também. Então, assim, a utilização da pauta anticorrupção foi para tudo, menos para corrupção. A corrupção continua aí. E aí é interessante, se você pegar um gráfico, olha que loucura, da Transparência Internacional, eu tenho esse gráfico, da própria Transparência Internacional que recebe dinheiro do USAID. Você sabe quais são os países que são os mais utilizados do dinheiro da corrupção que vem de desvio dos fundos de ajuda humanitária que vem da África? Quer dizer, tem a África lá, tem os desvios, né, a corrupção dos fundos humanitários. Quais são os países onde vai esse dinheiro? Primeiro, Estados Unidos. Segundo, BVI. Terceiro, UK. Quarto, Emirados Árabes. Os Estados Unidos hoje é o que mais recebe dinheiro de corrupção, de desvio de fundos de ajuda humanitária da África, dita até pela Transparência Internacional. Não é o Brasil, não é a Suíça, não é a Alemanha, são eles. Tá tudo bem. Zero estresse. Aí pode. Traduz para mim o que é BVI, que foi muito chique isso. A BVI é British Virgin Island. É um paraíso fiscal das Ilhas Britânicas. Entendeu? Ilhas Virgens. Ilhas Caimã? Mas você não são mais você vê que essa altura, depois do maluquismo. Tanto dinheiro passando por lá, né? Dinheiro esquisito, de origem estranha. É tudo menos virgem. Então, essa é a realidade essa pauta, ela deixou de ser. E é o que eu falei um pouquinho, quando você pega essa ONG, que é a Integrity, alguma coisa, e ela, que é patrocinada, né, pelos Rockefeller, pelos caras todos, e o NED, que é essa ligada à USAID, esses caras, por exemplo, eles defendem o Tribunal Penal Internacional Anticorrupção. Aí você vai ver o que isso significa, o que é na prática defender isso. Ele fala, nós temos que criar o Tribunal Penal Internacional Anticorrupção para acabar com os movimentos populistas e extremistas, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Olha que beleza. Não tem nada a ver com corrupção. Tem o seguinte, eles usam a corrupção nos seus países, nos seus locais, para ganhar voto. Então, se a gente tiver um Tribunal Penal Internacional, isso vai para o Tribunal Penal Internacional, o mundo decide e acabou os movimentos extremistas populistas à direita e à esquerda. Então, o que o cara quer é uma tecnocracia, na verdade, né? Não tem nada, não é verdadeiro isso, entende? Não é verdadeiro. Eu tenho acompanhado aqui, inclusive, vários casos. Se você pegar, agora eu esqueci o nome da empresa, mas uma empresa suíça grande da área de grãos, ela tem uma provisão no seu balanço de 550 milhões de euros. E aí você vai ver o que é, ele fala assim, são possíveis multas que eu posso tomar por causa de corrupção. Olha só.
ele provisiona a multa. Quer dizer, ele fala, olha, eu acho que aqui teve um rolo, então eu estou provisionando porque isso aí pode dar ruim. Mas pode ser que não dê. Se ninguém perturbar, daqui a pouco sai do balanço. Quer dizer, é uma cara de pau, né? Os caras falam que o problema é o Brasil, 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 mas aqui rola solto, o negócio rola solto, nos Estados Unidos também. Claro que tem um controle muito grande, mas no final essa indústria... para mim não é só de domínio americano e tal, isso tem a ver com controle também, e eu acho que é o mais importante para nossa galera, né, como eu costumo dizer, a nossa galera, o mais importante é ter que uma indústria do controle, porque o que esses caras estão falando efetivamente, quando eles começam a implementar a pauta de corrupção, é vigilância dos cidadãos. Exemplo, por que o cara queria controlar o Pix? Qual foi a justificativa da Receita Federal? Acabar com o crime organizado e com a corrupção. Mas é vigilância. Aí vem controle por meio da tecnologia, acesso global das informações, todos os seus dados precisam ser investigados, você precisa justificar o motivo. Então você tem, de fato, aquela sociedade que é do Zabriskie, que ele falava lá no livro dele. Sim. Que é uma vigilância contínua sobre todos os cidadãos, tá? Mantendo os dados, arquivos, informações de todo mundo, né? Os dados completos pertencem ao Estado e esses arquivos podem ser recuperados a qualquer momento, instantaneamente pelas autoridades, desde que seja por um motivo nobre. Qual motivo? A luta contra a corrupção e a criminalidade. No final das contas, é controle, não tem nada a ver com isso. A luta contra a corrupção e criminalidade agora, mas daqui a pouco já começa a ser a luta contra o fim ambiental, depois a luta contra a extrema-direita, contra o fim da democracia. A gente conhece a história, né? Não vai parar por aí, porque a intenção nunca é essa. Abertamente isso, né? Desculpa, mas essa ONG que eu falei do 3i aí, que o Moro faz parte, é exatamente isso. No final das contas, o cara chega lá e tá brigando para acabar com o populismo. E aí tem uma canalice, desculpa disso, só porque eu me lembrei, maior ainda, que eu até botei no grupo, mandei um pouquinho hoje. Essa é uma indústria, que essa indústria do controle, virou uma indústria de 35 bilhões de dólares ano. Que é a indústria da contabilidade, compliance e advogados. E aí o que acontece hoje? Você pega o Rodrigo Janot, que foi procurador PGR e se orgulha de ter participado da Lava Jato, né? Quando ele era procurador-geral da República. Esse cara saiu, escreveu um livro muito maluco. Outro dia eu fui quase que obliterado, como diria um 38 lá, né? Acho que ele só sabe essa palavra. Mas ele foi quase obliterado no Twitter, porque eu fiz uma crítica ao Janot. Mas enfim, ele sai, escreve um livro. No livro ele fala, todo mundo sabe, e ele assume que ele é um alcoólatra, e ele fala que ele, em um determinado momento, entrou no Supremo Tribunal Federal armado, pensando em atirar num juiz. Eu lembro também. Né? Enfim, aí é crime tentado, tá tudo bem, não tem problema. Mas a tiazinha que escreveu Perdeu o Mané, meu Deus do céu, 17 anos de cana. Bom, mas aí o Janot sai, escreve isso, assume isso no livro, abre um escritório que é o Rodrigo Janot Associados e que o principal serviço dele é oferecer regras de compliance para empresas internacionais e transnacionais que estão entrando no Brasil para estar adequada à luta contra a corrupção. Aí eu fui ver, né, o escritório do cara, quantos dessa equipe. Equipe é uma equipe, né? Equipe não, são 3 caras, ele mais 2. Então, o que ele vende? Cara, ele não vende, vamos lá, vamos ser sérios, ele não vende um trabalho sobre normas complexas de anticorrupção. Ele vende lobby, protecionismo, blindagem, junto à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público. É isso que ele vende. Né, que foi mais ou menos o que o Moro fez quando saiu para ir para Álvares Marçal. O cara vende isso, ele vende blindagem das empresas. Me contrata que você não vai ter problema. Então, que luta contra a corrupção é essa? Não tem nada, é história. Eu crio uma indústria, né? Essa indústria cria uma porção de leis, aí, cara, fica impossível as empresas trabalharem, e ele fala assim, cara, que é um cara que se eu contratar não vou ter problema. Contrata o Janot, contrata o ex-presidente da CVM, tá? Você tem lá enfim, vou dar nome aos bois aqui, mas vou dar nome aos bois. Você tem, por exemplo, a ex-presidente da CVM, Otávio Asbeck. Esse cara criou várias leis, saiu, agora ele presta serviço para as empresas. E tem tantos outros, não é só ele não, tem uns 7, 8, 12 caras que fazem isso. Então, não tem nada essa história de proteção, de melhorar o mercado, criar ética. Não, é criar problema, criar dificuldade para vender facilidade. Solução. É isso que... E aí que novidade, não? E aí você entra, acho que num conceito mais amplo, que é assim, para
para que esse sistema de controle se faça e possa funcionar, você precisa de um decréscimo, uma destruição do próprio Conselho da Justiça, né? A justiça, eu digo a justiça diária, né? Porque assim, tudo isso vira manipulação da opinião pública. Então aí você cria um conceito de que assim, essas pessoas que estavam lá pichando coisa eram contra a democracia. Então elas precisam ser punidas, porque elas estavam atentando contra a democracia. E aí você pega o cara que vai defender essas pessoas, ele já fica vendido de cara no negócio, porque a pessoa não fez nada. Assim, todos os fatos demonstram que a pessoa não tem meios de atentar contra a democracia da forma como ela age. Acusando. Só que a opinião pública já, com a mídia em cima, a justiça e aí o próprio sistema judiciário, que é uma coisa maluca, e a justiça né? quer punir, né? A justiça área dela. Ela já está predisposta a isso. Isso quer acontece dizer, quer punir esses caras, não o bandidinho, o bandidão, exato. né? Então você fala assim, e é legal, a gente fala, eu sou a favor da castração contra química, coisa assim, mas peraí, com esse sistema de justiça? Exatamente. Como é que você vai ser a favor desse tipo de pena coisa? De morte, exato. Enfim, você fala, cara, a menina vai lá denunciar, ninguém averigua, você já é condenado, pronto, e aí? Com esse sistema não dá. Então você precisa, você depende dessa destruição do sistema de justiça para que esse controle se faça. E se a USAID, como parece, financiava coisas, inclusive ligadas à justiça, sim. Então tem que cortar essa mesmo. Exato, tem que quebrar as pernas disso aí. Você vê o que aconteceu com, por exemplo, com o Pop Trump, né? O Trump, eles fizeram de tudo, usaram a justiça criminal para tentar demover o cara e prendê-lo antes dele conseguir ganhar a eleição. Se esse cara perde a eleição, ele é preso, velho. E é preso, assim como o presidente de Israel agora, né? Ele fez uma sanção, não o presidente de Israel, o Trump sancionou o procurador que acusou o presidente de Israel, né? Lá de crime de genocídio e tal. Então, esses caras usam isso. Agora, veja só, por isso que eu digo que pelo menos, eu tenho muito cuidado hoje, e as pessoas falam que eu tenho esse cuidado por causa de conflitos de interesse, pelo que eu passei, mas eu digo não, cara, porque eu vi como funciona. Eu vi como funciona. A gente tem que ter muito cuidado com as soluções que a gente propõe. Essa turma do combate à corrupção, por exemplo, eles propuseram uma lei que, graças a Deus, não passou, mas não passou aos 48 do segundo tempo. Quero dizer o seguinte, que os advogados de pessoas que estavam respondendo pelo crime de lavagem de dinheiro não poderiam receber honorários dessas pessoas, a não ser que tivessem certeza que esse dinheiro não provinha de crime. Para onde eles usaram isso? Eles apontaram como sempre, apontaram pro tráfico, né? Então, assim, se você é o cara lá ligado ao PCC e está sendo acusado, né, de tráfico de drogas, etc., e o seu dinheiro vem do crime, o advogado não pode receber esse dinheiro porque é o dinheiro vindo do tráfico, né? Isso foi uma discussão muito grande, a OAB bateu muito nisso, fez um escândalo, porque falou, não, cara, porque esse cara só vai ser condenado no final do processo. Como é que eu vou saber? Enquanto ele não for condenado, esse cara, o dinheiro dele é lícito, o dinheiro dele se torna lícito lá na frente, não agora. E eu também não sei se esse dinheiro dele é ilícito, como é? Não vem carimbado, pô. Sim. Enfim, aí houve aquela discussão, todo esse populismo, né, jurídico, que você falou de destruição e tal, bom, não passou. O que aconteceria se tivesse passado isso? Tivesse passado que, por exemplo, o político lá, ou o empresário que é acusado de lavagem de dinheiro, não poderia pagar o advogado. Qual advogado vai trabalhar de graça? Aí o cara fala, mas isso é correto, porque aí os caras se vestem do moralismo. O purismo, né? Sabe o que aconteceria hoje? Os advogados que estão defendendo as pessoas de 8 de janeiro não poderiam receber dinheiro dela porque elas estariam acusadas e condenadas, atenção, pelo Supremo, tá? Ou mesmo na acusação, de financiamento de atos antidemocráticos, que também envolve lavagem. Aí o cara fala, não pode receber o dinheiro da tiazinha lá da igreja. Mas por que não pode? Porque o dinheiro que veio dela é financiamento de atos antidemocráticos. E quem ia pagar isso? Então ia ter que pedir para alguém pagar o advogado dela. E aí começam essas perguntas, né? Que é esse marcatismo que a direita se tornou também. Ou McCartney, pensa no Paul McCartney. Macartismo. Que a direita se tornou, que é ficar procurando sinais. Mas por que alguém pagaria o dinheiro o advogado do cara, a não ser que
Bom, talvez a pessoa goste de você, te ame, né? Então a pessoa te ama, quer que você pague. Mas assim, iriam começar a procurar pelo em ovo, quem é que está pagando os advogados, por quê, como veio esse dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com as ideias e as soluções que a gente propõe, porque elas são usadas contra nós, entendeu? São usadas. Muito desse combate, dessa legislação que veio do combate à corrupção, que é usada hoje contra as vítimas de 8 de janeiro, entendeu? Não, mas isso só funciona porque é o seguinte, essas pessoas, normalmente, o debate público como um todo, ele não está olhando para a realidade concreta, para as coisas que estão acontecendo, tentando identificar as causas, né? Como dizia Aristóteles, a sabedoria das coisas, a sabedoria das causas das coisas. Tentando identificar as causas para ir lá e achar soluções concretas. Não é isso. O que acontece é que você tem uma manipulação de símbolos, meio que uma feitiçaria, meio que um truque de mágica. O que tem? Olha, na situação concreta, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Você tinha uma organização, você tinha um partido chamado Partido dos Trabalhadores, que fazia parte de uma organização internacional, transnacional chamada Foro de São Paulo, que tinha ligação inclusive com as Farc, mesmo antes das Farc serem legalizadas. Né? E olha, isso a gente não está inventando. Se você procura lá, tem documento, vai no Google e digita pravda.ru, Farc, saudação Lula. No jornal russo, no Pravda, tem uma saudação das Farc ao Lula por ter criado o Foro de São Paulo e ter impedido que o socialismo morresse. Aí, você tem tudo isso. Aí o que acontece? Esse pessoal aí, ligado com narcotráfico, etc., tudo, se mete em escândalo de corrupção. Aí o cara é preso, só que aí tem uma malandragem. Por quê? A prisão é feita de uma maneira completamente esquisita, tem um monte de conflito de interesse, tem toda a questão do Moro, a questão da destruição das empresas, Alvarez e Marçal, não sei o que lá. Só que, o que o direitista viu? Tem um corrupto, lazarento, acabando com o meu país, eu quero me livrar dele. Aí o cara compra todo o pacote que vem junto. Joga o bebê com a água fora. Exato. Não, aí passa alguns anos. Qual que era o objetivo deles? Muito provavelmente era colocar os tucanos no poder. Sim. Entrou o Bolsonaro no meio. Quebrou. Atrapalhou. Bagunçou. Zoou o coreto. Zoou o coreto. Aí entrou o Bolsonaro, começa um trabalho de reabilitação do Lula e de repente você vê a esquerda, a mesma esquerda que estava defendendo o sujeito ligado ao narcotráfico, supostamente, se essas coisas forem todas verdade, que acusado de corrupção, etc., eles estão fazendo reunião com os americanos, acho que na OEA, com esse pessoal, para traçar planos de como parar o Bolsonaro. De como salvar a democracia, salvar fala direito. Democracia. Não, mas tem painéis cujo tema central era o Bolsonaro. Era o Bolsonaro o tema, a pessoa dele. Então, assim, aí você vê, esse pessoal que moveu mundos e fundos para avançar certos interesses e colocar certas noções no debate público para serem manipuladas depois, que ferrou o Lula, começa a fazer o mesmo tipo de manipulação para reabilitar o Lula e salvar o Bolsonaro. E aí, salvar não, e pegar o salvar o Lula e pegar o Bolsonaro. E aí o pessoal olha para essa situação toda e só consegue ver o quê? Eu gosto do Lula, ou eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro. Aquele é comunista, aquele não é. E não sei, e não vê nada. E não vê a ferramenta que está sendo o que está acontecendo na realidade. Porque é o seguinte, essas coisas não são escondidas. As reuniões que esse pessoal tem são divulgadas nos próprios veículos, nos próprios sites deles, nos veículos especializados, etc. As coisas estão todas documentadas, está lá em aberto. Né? Nada do que a gente falou aqui é muito difícil de achar. Pô, o Kim, que é um baiano que tá morando na Austrália, que não dorme direito, que trabalha lá 24 horas por dia, senta a bunda dele, vai na Biblioteca Nacional, digita meia dúzia de palavras-chave e acha o raio das evidências, pô. Então, assim, não é uma coisa... É isso que o pessoal fica bravo com ele. Não, exatamente. Como é que um carinho... Não, ele não tá... faz aquilo que eu deveria ter feito. Ganhar. Como é que esse baianinho vai... É ele que não possui a alta cultura. Enfim, então eu vejo que você está falando cada vez mais. Muitos dos ataques do Kim, que incomoda essa que para mim questão do Kim, é exatamente isso. É o fato do cara bater onde dói, entendeu? Nos caras, fazer um trabalho de pesquisa e atacar os argumentos dos liberais e os caras não conseguem contra-argumentar. E tem muito
de um lado que o cara é baiano, porque trabalhava em shopping. Eu acho que tem um meio lado rude, dessa né? O parada. cara meio rude, meio... Aí a gente pode falar de preconceito de verdade. Cara, né? tem uma Sim, preconceito real. Os caras sofrem, eles sofrem, entendeu? E aí o único argumento que eles têm é como se o Kim fosse chegar e falasse, não, mas o Kim então tá fazendo isso porque ele é financiado. Mas por quê? Porque para mim é muito curioso, na análise, né, na psicanálise falam isso, né? Quando Pedro fala de João, você conhece mais sobre Pedro do que sobre João, sim, né? sim. Então o cara fala assim, dinheiro, porque o óculos desses caras, desse pessoal, ainda mais tem um pessoal que mora em Miami aí que bate nele, porra, de uns que trabalham aí, deixaram de ser intelectuais e passaram a trabalhar em revista e tal, é grana. Você vê que ele tem no fundo dele, entendeu? Essa ânsia pelo dinheiro e que é mal resolvida, é um ressentimento que o cara não ganhou tudo que ele queria e tal. Exato, então aí ele vai lá e acusa o outro. Se ele tá fazendo isso é porque deve ser por grana. É porque no fundo a p é ele, não o outro, entendeu? Só que ele o cara que tá doido pra boletar. Só que não é uma p suficientemente bonita. Então não recebe aquilo que queria receber, entendeu? Infelizmente. Isso, entendeu? É isso. Entendeu? Queria ganhar, sei lá, um sapatinho Gucci, no máximo que ganha é um chutes. Tem uma galera falando que tem uma galera falando que compraram meu passe. Eu falo, cara, se o dinheiro fosse a minha vida, eu não escolheria ser músico, né, velho? Eu nasci e falei, vou ser músico. Porra, o cara só pensa em dinheiro, velho. Foi ser músico. Mas é que você tem pai rico, é outra coisa. Eu tenho pai rico. Aí qualquer um quer ser músico. Não, então é engraçado, mas é isso aí. Deixa pra lá. E aí isso se transfere pra tudo. Aí o cara não vê, por exemplo, todos os males que ele vê, por exemplo, da intervenção russa, da intervenção russa, que a gente também não quer, né? Que fique claro, né? Por meio lá da... Aliás, só um parênteses, quando falam dessa coisa a gente já falou isso num programa inteiro só falando disso, mas eu vou botar aqui de novo porque muita gente não seguia a gente ainda. O pessoal que acusa a gente de duguinista, especialmente a Bruna Sofistinha, não só foi convidado, como teve tempo, 1h30 para falar aqui. PH Vox eu vou falar nome. Vox teve 1h30 e a gente abriu o espaço para todos eles para descer quem eles quisessem na China, na Rússia, no 4, coisa que a gente faz aqui também. E aí, tempos depois, porque a gente fez uma entrevista que muita gente queria fazer, que é um dos caras, que é um filósofo que todo mundo no mundo ouve, e a gente foi lá e conseguiu. Olha, Felipe, os caras chamam a gente de desculpa, já que você falou isso aí... Tá o pau da barraca aqui, que é o seu... A gente tá num assunto, vira um negócio... Mas vai, desculpa. De repente corta essa merda já que você falou, é o seguinte... Corta não. Tá bom, nós fizemos propaganda russa. Tá bom, quando o Trump perdeu lá as eleições, as últimas, né, anterior, um certo filósofo russo chamado Alexander Dugin publicou um texto de propaganda chamado The Great Awakening. É um texto de propaganda da união do mundo inteiro contra o Partido Democrata Americano, uma coisa capitaneada pelo russo ali, né? Quem é que publicou esse texto traduzido no próprio site mesmo? Um texto de propaganda russa? O Grimaldo, que estava estava no meio das ilações ali. Não nos acusou diretamente de ser propagandista russo. Aí o sujeito vem aqui falar do Kim, vai falar em público, mas não fala o nome. É o trombadinha do dossiê, é o ele tá lá se envolvendo com neonazistas, flertando com neonazistas como se fosse vizinho. Porque ele fez uma live lá com o pessoal da Nova Resistência, o pessoal que fala besteira pra caramba também, que não tem como a gente concordar com isso aí. Tem coisa boa, tem muita tralha mesmo. Beleza. Aí esse sujeito defende incondicionalmente, praticamente, a Ucrânia, que tem um exército neonazista. Meu Deus do céu. Ele conversou com o cara, tá bom, e eles têm tropas ali pra defender a fronteira dele. Eu não tô dizendo nem que, olha, se é justificado ou não a cooperação com o negócio do Batalhão Azov, não tô dizendo mas nada a gente disso. tá aqui meio que se defendendo um pouco também, então, que, assim, fica apanhando sem falar nada. Sinceramente, eu não me sinto apanhado. Até hoje eu não senti, tudo bem, vocês sentem mais, vocês são mais sensíveis. Artista é uma merda. Luigi, Arthur, estão cagando pra isso. Não, mas finalizando. O que eu acho engraçado é o seguinte, como diria, né, as esposas quando querem arrumar confusão, eu só acho engraçado o quê? Só acho engraçado. Não, cara, se a gente fosse fazer
propaganda, desinformação russa, a gente ia pegar e é porque os caras se acham tão inteligentes, são tão medíocres, tão idiotas. Você acha que eu ia pegar e ia pra Moscou conversar com o Dugin lá e falar assim, olha só, que eu tô recebendo do cara. Os caras são especialistas em desinformação, o cara ia utilizar de milhões de estratagemas inteligentes, fala assim, ó, então não pode aparecer a gente, não. Vai o cara, entrevista o cara, faz um debate lá, uma entrevista em Moscou com um cara. Com um sapatinho sem meia. Fora isso, sapatinho sem meia. Essa é a acusação mais grave que a gente já sofreu aqui. E não foi nem a gente, foi por sua causa. Esse sapatinho sem meia. Foi a única que a gente não conseguiu refutar. Mas assim, essa semana o Kim Kataguiri deu uma entrevista pro Metrópolis, você viu não? O Kim Kataguiri do MBL deu uma entrevista pro Metrópolis, botou um terno e meteu o sapato sem meia. Aí apareceu a foto e um cara botou assim, conservador de sapato sem meia não dá. Nesse momento eu fiquei sem palavras. Sem palavras. Não dá. Me encerrei, né? Não, e outra coisa, né? Porque essa galera também fala que, só pra gente colocar mais evidências, como é ridícula essa coisa, a galera fala assim, não, porque os caras estão lá defendendo o Putin. Aí ele fala assim, não, o Lula é do Putin. É cadeirinha do Putin. Só que a gente bate no Lula todo dia. Caraca, velho, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas os caras devem estar com AVC, cara, mental. Os caras não estão conseguindo entender o mundo. Porque eles têm esse reducionismo, eles mutilam o mundo em fatiazinhas e botam malzinho, bezinho. Aí vai o Trump, cara, ganha a eleição, dá menos de um mês e vai lá conversar com o Putin em Moscou. E agora? E aí? Não pode. Imagina se Bruna Sufistinha tivesse sido a assessora do Trump, não deixaria isso acontecer. Imagina, que coisa maluca. Só que eles são bons de vender. Bom vendedor, tem lábia, né? A gente é honesto. E outra, só terminar, outra coisa que eles odeiam na gente, que aqui a gente não é pautado. A gente tem discussão de pauta, a gente fala o que a gente quer. Se eu amanhã fizer um texto, cara, nunca fui barrado até hoje. Eu falo o que eu quero. Eles deixam eu falar o que eu quero. E às vezes eu falo umas bosta que eu posso fazer. Mas, cara... Inclusive, tomou uma checada esses dias. Tomei checada. De graça. Uma checada na cara. Mas é isso aí. Então, cara, e eles não têm isso, entendeu? Beijo pra Agência Lupa que tá nos assistindo nesse momento. Que tá checando a gente. Mas a gente não quer impor nenhum modelo de mundo perfeito. A gente só quer comer o nosso rádio, comer o nosso jogo, ficar com a nossa família, ir pra igreja. Comentar, discutir as coisas. É isso aí. Sacanear o irmãozinho, fazer bullying com o amiguinho. Fazer bullying com o amiguinho. Acabou. Isso, cara. Ver nossos filhos felizes e depois morrer em paz. Basicamente isso. Eu, pelo menos, acho que a gente é isso, né? Mas, enfim, eu tô nessa. Só uma correção, eu não acho que alguns que criticaram a gente, tipo o Pegavox, cara, a própria Bruna e até o André, não, esses eu acho que estudam mesmo, entendeu? Tem a visão de mundo deles e tal. Talvez os reducionistas não conhecem tudo, como dizem e tal, querem falar mais do que conhecem, mas tudo bem. Mas eu admiro alguns ali, acho que tem conteúdo intelectual, sim. O Andrezinho, sim. Hoje... Dos que você falou aí, eu só boto a mão no fogo. Mão no fogo entre aspas. O Andrezinho é bom. O Andrezinho é bom garoto. Eu gosto. A Bruna conhece de Platão e tal. Não vou dizer que é também especialista, eu não sou pra poder dizer isso. Eu mesmo não li na metade de eu não, mas... Mas minha filha leu. Minha filha tem ressalvas. Você pergunta assim, você tem a capacidade de dar um curso? Não, zero. Então eu não daria, nem tento me não tem essa cara de pau. Exatamente. Eu tenho um bujão na cara pra saber o tamanho da minha miséria, né? Você não vai querer dar um curso, mas enfim. De qualquer maneira, eu sinto que eles leram, mas os liberais que mandam pra gente, porque esse caso eu li, né? Eu pergunto, você leu Adam Smith? Esse eu fico porque eu tenho certeza que é patriçoca, cara, que tá preocupado em comprar relógio, bolsa, e que não leu zero. Leu o resumo pra tirar uma onda, pra ficar bonito com o Guedes, pra aquele papo de liberal, né? Na Faria Lima e tal, pra dizer que, não, eu li e tal. Esse eu tenho certeza que não leram, entendeu? E só pra irritá-los, os caras falam, você não leu o liberal. Por acaso, que não é por acaso, tô aqui arrumando, tive um problema aqui na minha estante, de trocar os livros, botar os livros na mesa. Por acaso eu li, tá aqui, o livro de um ultraliberal, anarco-liberal daqui, tá vendo? Tem vários deles. Murray. Duvido você cheirar esse livro aí agora na frente. Pô, eu gosto de cheirar livro, velho. Eu sou cheirar-livro. Olha só, esse livro aqui... Eu cheiro mais do que leio, com certeza. Esse livro é ótimo, porque esse livro, não é porque ele é ótimo, é porque ele é um livro pra velho. Porque ele é fino, mas eles fizeram um livro pra velho, com letra grande, Aí é bom, isso é bom.
Legal. Pô, esse eu consigo ler, hein? É que o cara não tinha muito o que dizer, né? Entendeu? Mas Tem figurinha, tem figurinha e tal. Tem, Mas tem voltando- figurinha, voltando o seguinte. Voltando a um tema, juntando o que ele falou do MBL lá, da entrevista, não sei o quê, foi essa galera que na época do Bolsonaro se juntou com outro lado para destruir e agora fica posando de anti-Lula, não sei o quê, cara, como o filósofo maior dessa galera, que é o Pondé. Que era um que falava, nossa, o Lula é muito mais preparado que o Bolsonaro. E agora fica assim, nossa, o Lula vai destruir o Brasil, Lula não sei o quê. Então, cara, né? É o seguinte, o pessoal, normalmente, não olham para as coisas concretas, eles olham para os símbolos. Exato. E sabem, em alguma medida, manipular os símbolos. Agora, tem uma coisa que eu acho engraçado, eu percebi agora. Eu só acho engraçado. Eu percebi agora. Estamos achando muita coisa engraçada. Isso aqui é um muitas programa de humor? vezes, acho que o pessoal acertava em alguma coisa. Por quê? Não eram eles que estavam colocando os símbolos em circulação. Você tinha um sujeito aqui, um velhinho que tossia pra c***, nosso Davi aqui, né? Davi? Não é esse. Outro velho. O outro velho que tossia pra o Davi não tosse mais, está curado. Graças a Deus. O outro velhinho não tá tão curado assim, Então, mas... que é o seguinte... tá mais curado que nós. O cristão falando um negócio desse, velho? Curou, tá curando, Não, eu né? digo da saúde aqui, física. Então, mas ele fazia uma coisa, que era o seguinte, ele olhava para as questões materiais concretas, ele tinha acesso aos referentes, e ele pegava essas coisas e condensava nos símbolos. Então, quando ele estava falando comunista, ele estava se referindo a uma coisa específica. Ele tinha os referentes muito claros. E aí é o seguinte, o pessoal manipulava esses símbolos que ele estava usando aqui. Eles correspondiam a alguma coisa na realidade. Eles acertavam alguma coisa. Aí morreu o velho, o símbolo ficou lá largado, vazio. Eles continuaram manipulando. E aí, o cara não olha para... tem essa capacidade. Ele não olha para as coisas concretas. Não olha para... Cara, existem interesses... É evidente que teve intervenção russa, intervenção chinesa, e tem a China comprando terra pra caramba aqui. Toda potência interfere em eleições. Sim. Sempre foi assim. É óbvio que o regime chinês é ridículo, só que o cara olha pro regime chinês, olha pro chinês comprando terra aqui, acha ruim. Olha pro chinês tomando conta de toda a nossa infraestrutura de comunicação, de pelo menos boa parte dela com o negócio do 5G, acha ruim o chinês na Band, o chinês isso, o chinês assim, acha tudo isso um absurdo. Mas aí o cara pega o celular dele, que tá gravando tudo que ele tá falando e mandando, que é inclusive com um sistema operacional feito pela Google, que foi muito provavelmente fundada somente por conta de uma operação da NSA, do negócio do Birds of a Feather lá, aquele estudo todo que eles fizeram, financiaram lá o Google. Ele olha pra isso, ele acha normal, que acha que bacana, tá tudo bem. Ele olha pra Sendo que a gente critica os dois, né? Exato. Tanto a China quanto os caras. Então assim, novamente, beleza, muito provavelmente é mais agradável, muito provavelmente não, é mais agradável materialmente viver numa democracia liberal americana do que na tecnocracia chinesa. Em questão de conforto material, ao menos, especialmente se você não quiser fazer proselitismo cristão na rua, porque aí o bagulho fica meio... Se bem que lá agora também dá problema, né? Diferente. Vê a Cláudia Leite aqui, por Eu exemplo. só quero fazer uma correção, Lucão. Você não vive numa democracia liberal, porque eu não gosto de ser liberal, você vive hoje em dia num regime que é um capitalismo rentista. Tem nada a ver com então, assim, o rentismo hoje é um país que é um país que é classe média, as pessoas são altamente endividadas, não porque elas queiram, porque elas foram forçadas a se endividar, entendeu? Então não tem essa ideia de uma democracia liberal e tal. E esse debate é um falso debate. Porque, assim como, por exemplo, eu não vou me aprofundar na questão econômica, mas quando o cara fala, nós vemos um modelo, até o Jabor, né, esqueci o nome dele lá da esquerda, ele fala, não, porque realmente o socialismo de mercado deu certo na China. Pô, alto lá. Os caras fizeram guerra furtiva. Tem essa ideia, cuidado, que existe um modelo político-econômico que domina o país, ele é uma mentira, porque tem a guerra geopolítica. Então o cara manda espião, rouba o segredo do amiguinho, quebra a patente, faz o câmbio desvalorizado. Então existe uma guerra real que não tem nada a ver de qual é o melhor modelo. Não é uma guerra justa, nem é uma guerra honesta, tanto do lado da China quanto dos Estados Unidos. Então, quando o cara fala que influenciou o Brasil, ele não influenciou o Brasil porque ele quer, no final das contas, ganhar, e isso é o que eu acho que é um falso problema. Desculpem aqui colocar esse ponto. Mas é porque eu acho falso problema, que a ideia é o seguinte, não, o cara usou o SAD porque no final ele quer fazer com que o modelo dele ideológico prevaleça. Mentira. O Reagan usou, o outro usou, o cara quer, porque no final das contas, a ideologia é uma
camuflagem, para mim, hoje, por uma coisa chamada poder. Exato. O que o cara é ficar no poder. Poder é mandar nos outros, fazer com que os caras obedeçam e façam aquilo que é melhor para ele. Controle e grana no bolso. É o que o cara quer. Poder, os dois. Então, a ideia, os dois que eu digo, democratas e neocons e os chineses. E a ideia aqui, para ser cancelado de vez, né, de que o Musk é o grande salvador, o Trump também não. Eles também querem poder de outra maneira. Então, eu olho e falo assim, não, esse é o bonzinho, esse é o malzinho, isso é papo de otário. Não, é que eu acho que a questão do poder é uma coisa bem importante, porque no fundo, o que nós cristãos, pelo menos, imaginam que a gente quer? A gente quer descentralização de poder humano, porque a gente acha que o grande poderoso, e a gente acha não, quer você queira, quer não, o grande poderoso é Deus, e que poder na mão do homem é sempre uma merda. O que está acontecendo hoje? O poder que consegue quebrar outros poderes maior que ele é o Trump e o Elon Musk, que tem um grande poder hoje, mas tem porque foram atrás e estavam quase morrendo. É o que você falou, se o Trump não leva essa eleição, acabou. Acabou pro mundo. Mas então, assim, por que a gente defende esses caras, assim, de certa forma? Porque são os caras que têm a capacidade de quebrar um poder muito maior, que é o poder globalista, que a USAID é o exemplo. E até eu ia perguntar, pra gente finalizar, quando eu acabar meu raciocínio, eu pergunto. O poder da China, que é enorme, que o Trump foi o primeiro presidente em anos que eu vejo nos Estados Unidos que faz coisas do tipo assim, não, esse negócio do canal do Panamá aí é nosso. Coisa meio militar, assim, que você não via mais os Estados Unidos. Pô, o cara é a maior potência do mundo. Não existe você ser a maior potência e não falar em coisas que são absurdas até pra gente. Aos meus olhos, por exemplo, é absurdo. O cara chegar lá, o canal do Panamá é meu. Só que, assim, é da natureza de uma potência desse tamanho fazer esse tipo de coisa, você não via acontecer. Então a China tava crescendo assim, tava em casa, tava feliz. Então pra mim é legal. Então, é legal que ele corte as asinhas da China, porque é menos poder. Mas a ideia do canal do Panamá é justamente essa. O que ele tá fazendo? Ele faz isso com a China. A China não quer Taiwan? Ela não quer pegar Taiwan? Tá bom, então o canal do Panamá é meu. Ele então, tá só assim, julgando. Não quer dizer louco. Que eu acho assim, o Trump vai salvar a humanidade. O Trump é o Cristo encarnado. Não outro ponto, mas é uma quebra. O Cristo já é encarnado. Outro ponto fundamental. Pro Musk, o Trump chegar com essa eleição de uma forma muito mais consolidada, que até analistas americanos, que não fizeram na outra eleição, de falar, não, nessa ele tem chance. Na outra, os caras falaram, naquele ele ganhou a anterior em cima da Hillary, todo mundo tinha certeza que ele ia perder, ele ganhou. Nessa, os analistas já estavam, por quê? O que ele fez? Que é impensável para parte da nossa direita. Negociou. Você viu Zuckerberg, entendeu? Abrindo o bico. Para parte da nossa direita, não pode conversar com esse cara. Porque esse cara é um liberal, não sei o que, tal. O cara pegou um monte de gente questionável pro nosso lado. Juntou e fechou e botou. Falou, bom, é aqui. Vamos por aqui. Ele não tem medo da política, que é uma coisa que o Herbert sempre fala, o Herbert Passos, grande Herbert, um abraço, que ele sempre fala, não tem medo de fazer política. Exato. Não tem nojinho da política, ao mesmo tempo que não abre... quando a gente fala, outra coisa que me deixou meio triste é que falaram assim, mas vocês... Não é que vocês negociam com o Centrão, vocês abriram as pernas... Cara, a gente falou com todas as letras em 2 programas, até fui buscar os cortes lá, que a gente fala assim, o Centrão, o dia que a gente tiver maioria no Congresso, o PL tiver maioria, ou seja lá qual partido que a gente esteja defendendo, tiver maioria, a gente não precisa negociar com mais ninguém. Enquanto a gente não tem maioria, o que é a lógica mais básica. Enquanto não tiver maioria, tem que negociar. Vocês se venderam por... Cara, a gente falou com todas as letras. Então, qual é o problema? Que tem coisas escusas? Vocês acham que a gente tá... Então, essa é a grande, para mim, a grande questão agora, é que o poder absoluto de qualquer lado, seja da China, seja da Rússia, seja dos Estados Unidos. Seja meu. Meu talvez. O meu seria legal porque eu sou foda. Vamos rachar. Tirando... Nossa. Mas não é legal. Então a gente está defendendo um cara que está indo contra o poder maior. E é isso. Enfim, simples. Esses caras que falam que a gente negocia com A, com B ou com C, eles são, pra mim, a versão só extrema do woke, que é a mesma coisa. Porque no final é o seguinte, o que você faz quando o chicote muda de mão? A minha preocupação como cristão com a minha família é que eu só quero o seguinte, por mim, eu não estaria nem na política, eu não estaria nem discutindo política, eu estava tentando fazer minha vida, tocando minhas coisas. Então, agora, o que você faz quando o chicote muda de mão? Porque, qual pelo menos a minha percepção, que eu quero sentar com o cara, falei, irmão, vocês hoje mandam, né?
Isso faz parte que a única vantagem da democracia, para mim é essa. Vamos lá, vocês hoje mandam, mas é o seguinte, cara, eu quero continuar chamando meu filho de menino, minha filha de menina, quero continuar mandando ele para um colégio, quero continuar indo para a igreja, quero continuar comendo carne. Então, o que é negociável? Quando chega um cara começa a falar assim, não, seu filho não vai ser mais chamado de menina. Aí eu falo, então isso é inegociável. Chega um ponto que aqui não dá para chegar pra isso, né? Exato. Então, no limite, a verdade é que no limite, se a política não resolve, só resolve o passo seguinte, se a política não resolve, é a porrada. Não tem outra, porque, irmão, daqui é inegociável. Você não vai chegar aqui e vai fazer o que quer na minha casa. Então, tem um ponto que a gente né, você corta. Agora, até chegar lá, você tem um ponto que, de repente, o cara tá no poder e fala assim, tudo bem, Arthur, eu aceito tudo isso aqui seu, isso aqui pra mim pode fazer que tá tudo bem. Então, tá ótimo. Então, a gente vai ter uma vida social que o que é negociável, dá pra negociar, o que é negociável, é inegociável, é óbvio, né? Dilmei. Mas, o que esse cara fala? Não, você não pode negociar com ninguém, não pode falar com ninguém, tem que ser do nosso jeito. Fala, tá bom, cara, se a gente ganhar o poder e tiver 51% do negócio, mais sua cabeça, né? Imagino que é isso que ele está falando. Mais o meio de coerção estatal, mais o meio de arma, mais todos os meios, você vai impor o seu modo de vida para todo mundo. Tá bom. O que acontece com mudar de mão o Scott? Só para saber. Quando mudar, porque uma hora o Scott muda de mão, velho. O nego vai vir em cima igual. Vai dizer, bom, se esse é o padrão das coisas, e isso que esses caras que defenderam a Lava Jato não entendem. Que quando o chicote mudou de mão, isso é o que eu sempre digo, quando o chicote mudou de mão, o cara falou, agora é o nosso jeito então. Então se vale prisão preventiva, vamos prender preventivamente aqui o Felipe Martins. E tá tudo bem. Vamos prender preventivamente as tiazinhas do Zap. E aí você fala, e aí, cara, você achou bonito isso? Você acha bonito? Não acho. Então o cara tem que começar a entender que a parte da política tem um realismo que faz parte da vida, que é abrir mão de algumas coisas que são negociáveis, né? E ser muito duro com as que são inegociáveis. Claro que a gente quer um país correto. Ninguém é a favor da corrupção e do centrão. É lógico. Mas o centrão não é só corrupção, entende? Esse é o problema que chama, entende? O centrão não é só corrupção. O centrão tem grupos. Tem um grupo que quer poder, tem um grupo que também é pragmático, tem um grupo, cara, que não quer igreja, velho, que quer ir pra night, uma boate, habilitar, pegar todo mundo e ter essa vida. E tá tudo bem, se essa é a vida do cara, se é dentro de um argumento de sociedade, cara, é ok. É isso. Não é uma coisa que me ofenda. Quer fazer, faz, pô. Vai lá, mano. Não tem problema. Isso não ofende a minha vida, entende? Não interfere o meu dia a dia. Quer fazer, vai. Eu quero fazer outra coisa, quero ficar em casa, né? Quero ficar com meus filhos, quero orar, quero ter minha mulher. Pronto. Posso? Pode. Então tá, vai lá pra boate pegar todo mundo. Voltaram então, não sei que esses caras querem uma imposição que no final é só uma ditadura também, que vai chegar na gente. Olha, vai chegar em mim também, entendeu? Começa a chegar, o cara vai dizer, não, daqui a pouco você não pode mais fazer isso. Falei, pô, então, vamos lá, eu sou... E a gente vê isso, né, cara? A gente vê isso nos nossos grupos aqui, não nos nossos grupos, vai surgindo, né? O cara fala assim, olha, eu sou protestante, tá bom, cara, vai pra tua igreja. Você é católico, tá ótimo, segue a tua teologia. Daqui a pouco a gente já viu caras falando assim, não, mas cuidado que ele é protestante. Mas cuidado por quê? O que você vai fazer se você ganhar o poder? Você vai me perseguir? Na verdade, o que o cara está dizendo é que vai, entende? Do mesmo jeito que pode ter um protestante que diga, cuidado que ele é católico. Cuidado por quê, cara? Cuidado por quê? Cara, e esse pessoal aí, especialmente os católicos tradicionalistas, eles têm um negócio que é o seguinte, a igreja nunca defendeu direito à liberdade religiosa, por exemplo. A igreja católica. Não existe esse negócio de defender a liberdade religiosa. Por quê? As religiões, mesmo cristãs, nominalmente, que não são católicas, são consideradas erros dentro da teologia católica. Não significa que o protestante seja um filho que tem aqui... Agora, existe um negócio dentro que acho que até São Pio X fala, que é a tolerância com o erro em prol de um bem maior. Veja, você acha que o cara tá errado? Acha. Você tolera o sujeito que você acha que tá errado? Tolero. Por quê? Ora, porque forçá-lo. É mais errado. É mais errado. Você criar esse ambiente vai dar um problema muito maior. E outra, é o seguinte, do que vai adiantar? Imagina que você é lá um católico protestante, quer dizer, você sentar a porrada, destruir a igreja que o cara vai ali congregar, fazer o culto dele, não sei o quê, ou a missa, no caso do protestante, e o cara continuar acreditando naquilo ali por dentro. Pô, você é assim. Então é o que tá no coração, né? Exato. E aí a gente tem um inimigo maior, que esse é o ponto.
tem um inimigo Que maior. são os anticristãos hoje, né? Anticristão. Nego que tá recebendo dinheiro de fundo bilionário para fazer lobby, para fazer deputado, passar projeto de lei para castrar quimicamente criança, sabe? Tem ofensas a Deus gravíssimas sendo financiadas e o sujeito tá preocupado que o católico tá cooperando com o protestante para expulsar esses caras. Se dependesse dessa turma, a Batalha de Lepanto não ia ter acontecido e a Europa teria sido completamente islamizada. Então, assim, é difícil, velho. Não, mas além disso, tem uma questão que eu vou mais além do que o Arthur falou, até pra gente ir pros finalmente, né? Porque a gente já tá bastante tempo, esse rendeu, né? Por exemplo, vamos pegar o aborto, que é um tema que é caro, acho que a todos nós, a todo cristão, né? Então aí você tem uma legislação que você pode passar, que assim, ó, o aborto até os 3 meses ele vai ser permitido, mas e a partir dali, não. Ok. Pô, eu sou absolutamente contra qualquer aborto, em qualquer momento, Só que assim, naquela realidade que a gente tem, a gente vai salvar as crianças de 3 meses para cima. Então, o cara que aceita um acordo que ele sabe que é perdida, é que nem a questão da eleição lá na Câmara, sabe que é perdida, só para falar assim, não, mas os meus princípios, e deixa de salvar as crianças de 3 meses para frente. Até porque boa parte muito mais mal, é muito menos cristão do que o cara que... Não, você tem que pensar estrategicamente, você fala, cara, não, vamos fechar aí 2 meses e meio, até porque boa parte das gravidezes são descobertas depois. Depois. Entendeu? Não, mas então, eu tô falando... Você usa eu tô querendo trazer aí você fala, não, ele é a favor do aborto. Não, o que eu quero dizer é isso. Tá vendo? Ele é a favor do aborto. Até 2 meses. Não, você está pensando estrategicamente você tá em como lendo salvar, a realidade, sabendo que você não vai conseguir, né? Inclusive uma realidade democrática que depende de votos, depende de não sei o quê, você tem que ler a realidade e falar, bom, agora vão falar, mas a arte do possível, isso é coisa de... então vai... É o seguinte, vamos voltar pro Olavo. O Olavo adorava citar lá Ortega y Gasset, aquela questão da reabsorção das circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Tá bom, você é a sua circunstância. Eu sou eu. Você falou eu. Não, enfim. Você tá na sua circunstância. A circunstância é essa. Os meios de ação disponíveis são esses. Se esses meios de ação, utilizá-los não vai ofender a Deus. E vão melhorar, né? E você vai prevenir algumas ofensas mais graves aconteçam. Adoraria que a ofensa fosse completamente extirpada mesmo, mas assim, o que dá pra fazer é isso aqui. Então eu vou fazer isso aqui e depois a gente vê o outro. Então é uma coisa tão simples. Então, não é física quântica, né? Exato. E tem isso também, se você vê a oportunidade, dentro dessa mesma analogia, tem os caras lá do Centrão que são tudo uns não sei o quê, mas se eu conseguir convencê-los, a gente consegue ter maioria. Convencê-los até com voto. Exato. Assim. Então, tem uma galera atrás de mim que vai votar em você. Exato. Eu posso fazer alguma articulação, posso te tá no palanque com você numa próxima eleição, não sei o quê. Cara, você não vai fazer isso? Você vai permitir que o outro lado vença só porque você quer ter um purismo absoluto e não deixar... Peraí, né? Tudo isso por causa da USAID, né, não, gente? Mas purismo, perdemos totalmente. Purismo, vírgula. Não, eu acho que não perdeu, não. Tá tudo conectado, tá? Por exemplo, o cara fala, porque o recorte que o cara faz, por exemplo, o cara fala assim, não, Centrão, não faça acordo com o Centrão. Tá bom, o recorte que ele tá, é recorte, é que nem modelo. Ele tá botando condição de contorno, ele tá olhando aqui Brasil. Só que o que a USAID mostrou? Mostrou que tinha uma organização governamental acima que influenciava a política no Brasil. E quem dava o dinheiro para esse cara lá em cima? O Congresso americano. E se tiver um Centrão lá nos Estados Unidos fazendo essa pauta, botando dinheiro aqui e patrocinando essa pauta que hoje alguns caras falavam, não, tudo bem, porque eram defensores do mundo livre. Então ele tá fazendo um acordo com o Centrão, sim, só que com um de lá. Entendeu? Tá fazendo. Aí ele fala, mas lá não tem Centrão. Pior, você tá fazendo acordo com os democratas, com os progressistas. Então você tá recebendo dinheiro aqui pra fingir que tá fazendo um acordo pra botar uma pauta do progressista americano pra destruir o progressista local. Entendeu? Então ele fala assim, o progressista local eu destruí, mas agora eu defendi o progressista americano. Parabéns, brilhou. Legal. Quer dizer, brilhante, né? Brilhante. Não, e a história das ONGs, que a gente começou a falar, aí, Aldo Rebelo é um cara que entende de ONG, não sei o que. Na CPI lá. Citamos, sei lá, nem falamos com ele. Citamos o cara, pronto. Agora é Aldo Rebelo. Agora vocês são. Anauê, sei lá o quê. Da corrupção, o cara chega e fala assim, não, porque a gente aqui é com corrupção, tá bom, beleza, então tá. Então o filho do Biden, por exemplo, foi pego desviando dinheiro lá na Ucrânia.
Não é isso? Sim. Então ele pegou desvio de dinheiro na Ucrânia, teve essa confusão, enfim, houve desvio e ele era um dos caras que patrocinava a ONG do Soros, que bota dinheiro na USAID ou na Transparência Internacional. E aí? É corrupção ou não é corrupção? Porque o que ele está dizendo, não, aqui não é. Pô, mas o cara está desviando dinheiro lá. Desviando dinheiro lá para botar uma pauta que interessa a ele aqui. Então ele está escravizando o Brasil. Então se você tiver um pouco de humildade para entender que se você alargar um pouco a fronteira da sua análise, né, aumentar a condição de contorno, aquele cara que está aqui cheiroso, legitimado como a Transparência Internacional, ela não tem nada de ética. Entendeu? No recorte aqui, ó, nesse recortezinho ela é ética, mas quando você amplia e começa a ver de onde veio o dinheiro dela, quem foi o fundador dela, né, que é o cara que é o ex-FMI, quem são os financiadores, você fala, cara, esse dinheiro não é ético, entendeu? Então isso aqui não é. Qual é o interesse real dela? Então, alto lá. Então acho que falta um pouco dessa humildade de alargar a fronteira e o conhecimento de certas coisas, de certos modelos, e entender que até mesmo coisas que pareçam, que isso é que é o problema do diabo, né? O diabo não fala uma mentira que seja totalmente visível. Ele fala uma mentira com uma aparência de verdade, com uma aparência de correção, sedutora, né? Uma aparência de ética, sedutora. Então é difícil, a gente tem que ter a humildade de dizer, cara, peraí, aguenta aí, talvez eu não seja capaz de analisar e compreender tudo o que está acontecendo. E não sabe mesmo, não temos, impossível, né? E a gente mesmo admite isso, né? A gente sabe que não sabe, né, de certa forma. Nós admitimos, mas a quantidade de pessoas que dizem que sabem tudo, que previram tudo, que sabiam que era óbvio que isso ia acontecer, que essa é a verdade total e que isso, dos fatos, né, que isso é assim, e fazem previsões perfeitas e nunca chegam e falam assim, nisso eu errei. Não, é impressionante. A gente, pelo menos, tem essa capacidade de dizer, a gente errou. A gente pensou diferente, a gente entendeu mal. Né? Tudo bem. Então tá bom. Muito bem. Esgotamos o assunto? É isso. Esgotamos até assuntos que não eram assuntos. Não. Mas estão ligados ao assunto. Tô brincando. Eu tô esgotado. Eu também. Eu tô com fome, não jantei hoje, tô morrendo de fome. Fome, então todo mundo. Vamos jantar. Então é isso aí, continua. Valeu, galera. Beijo. Valeu. Beijo. Arthur. Vai com Deus. Beijo, Arthur. Até mais. Tchau. Abraço. Falou, Arthur. Amém.